Eu nunca vou esquecer a sensação da porta batendo pela última vez. Não foi só o som rude da madeira contra a moldura. Era o fechamento de um capítulo inteiro da nossa vida. O som que esmagou em silêncio tudo o que minha esposa e eu tínhamos cultivado ali durante anos. Lembro da chuva fina que começava a cair lá fora, como se o céu também entendesse que aquilo não era um dia comum. Lembro das batidas, do papel que o homem do cartório deixou sobre a mesa, daquelas letras pequenas e implacáveis que diziam ordem de despejo. E lembro, mais do que tudo, dos olhos da Lucia e do Mateu, brilhando no escuro da sala, esperando que eu dissesse algo que revertesse aquilo. Uma palavra, um comando, um impossível. Eles vieram com pressa e sem paciência, dois homens de terno, um que se apresentou apenas como representante da empresa de Vargas e dois guardas com jaquetas escuras. Havia outro sujeito de barba por fazer, falando alto, tentando intimidar com frases ensaiadas sobre direitos e documentos. Eu segurei a fotografia de Helena até que o papel amoleceu nas minhas mãos. A foto estava emoldurada, a expressão dela imortalizada em sorriso tranquilo, cabelo preso num lenço azul. Quando o homem do cartório a viu, fez uma voz de desculpa protocolar, mas era óbvio que nada o movia. Senhor Andrés, o processo está em ordem, o pagamento não foi efetuado, precisamos que desocupem o imóvel hoje. A palavra hoje soou como uma sentença. O menino pequeno, o Mateu, agachou-se ao meu lado e passou o dedo pelo vidro da foto como se tocasse uma coisa viva. A Lucia, tão nova e tão velha naquele instante, encolheu o ursinho e sorriu para mim, tentando ser forte. Não houve gritos, não houve resistência sangrenta. A minha resistência naquela manhã foi feita de silêncio e de pressa. Peguei o pouco que coube numa mala, embrulhei a foto de Helena num pano e coloquei por cima das camisas. Entre os cartões, o comprovante de pagamento antigo, perdido entre papéis, uma carta do hospital e o certificado de casamento com as marcas do tempo. Tudo coube, de certo modo, dentro da mala pequena que sempre usávamos nos fins de semana. Era irônico, íamos embora com menos do que qualquer viagem de trabalho que eu já fizera, mas levávamos a história inteira com a gente. A rua estava cheia de gente que sempre cruzara conosco sem nos ver de verdade. Havia cochichos, olhares contrariados, alguns dedos apontando para o carro do representante. Um vizinho, o senhor Gerardo, aproximou-se com o chapéu na mão e sussurrou que procurasse um advogado, que não aceitasse aquilo sem lutar. Eu agradeci com a cabeça, sem saber se tinha forças para permitir uma luta naquele dia. Não tínhamos tempo, não tínhamos dinheiro, e eu não podia arriscar em demoras colocarem minhas crianças na vida de rua. Tomei uma decisão de pai, simples e imediata. Iríamos embora, para qualquer lugar onde pudéssemos ficar só nós três. Pegamos o último ônibus que saía daquela linha que conhecíamos. Lucia ficou olhando a casa pela janela até o ponto em que as telhas sumiram entre as árvores. O bairro foi ficando para trás, as calçadas deram lugar a estradas de terra e eu sentia na pele a chuva aumentando como se lavasse a cidade daquele dia ruim. Havia uma paz estranha naquilo, uma paz que era só tristeza disfarçada de movimento. A Lucia começou a falar baixo sobre a escola, sobre como não queria que os colegas perguntassem. O Mateu dormiu no meu colo como se fossem anos que se fechassem num piscar. Eu apenas os embalava. Lembrei de Helena em cada curva, em cada silêncio. Ela teria arrancado um sorriso da Lucia ou arrumado o cabelo do Mateu e dito que tudo ia passar. Eu não era ela. Eu era apenas um pai, com tremores nas mãos, tentando fazer o possível. Quando o ônibus nos deixou na entrada da trilha, a chuva já era um tambor pesado. As luzes da cidade ficaram para trás e a estrada virou um lençol de lama. Carreguei a mala, a mochila com alguns mantimentos e o ursinho do Mateu. Lucia segurava minha mão como se isso a ancorasse. Caminhamos por horas que pareciam intercalar com memórias. Lembranças de churrascos no quintal, de Helena cantando na cozinha, de tardes em que a casa cheirava a pão. O vento levava esses cheiros como se quisesse escondê-los para mim. Em determinado momento, percebi que já não nos preocupávamos com a precisão dos passos. Andávamos porque andar era continuar vivos.
Eu havia crescido ouvindo histórias sobre Dom Augusto. Não eram histórias que eu contava às crianças para assustá-las. Eram narrativas de um homem que conhecera a natureza demais para ter pressa. Dom Augusto era uma figura que existia nos interstícios da minha memória, um caçador que preferira construir do que derrubar, que fizera amigos entre os troncos e papéis. Naquele dia, quando o mundo parecia ter nos fechado portas, lembrei daquela cabaça pequena na encosta da serra, isolada, protegida por um anel de árvores. Não havia registro de que Dom Augusto ainda morasse ali. Ele já se fora há anos, mas a cabaça, dizia-se, durava. E quando as cidades te expulsam, a natureza, por mais rude, oferece abrigo. Não cheguei a planejar mais do que isso. A trilha ficava estreita e apontava para um silêncio apenas quebrado pelo som da chuva nas folhas. A cada passo, o barro sugava um pouco da minha esperança, mas também nos mantinha juntos. Conversamos de coisas pequenas. A Lucia falou sobre um verso que a professora tinha lido. O Mateu inventou um jogo onde cada pedra era um monstro a ser vencido. Eu contei sobre a Helena de um jeito que eu mesmo queria ouvir, detalhes às vezes banais que me mantinham perto dela. Nas curvas da trilha, eu lhes dizia que, por agora, seríamos peregrinos de 2 pés e uma mala de memórias. Chegamos à cabaça quando a noite já punha um véu grosso. Era mais rústica do que eu lembrava. A madeira rangia com a presença do vento e a chaminé emitia um odor de resina antiga quando empurrei a porta. Havia poeira no chão, teias nos cantos e o cheiro de madeira velha que me fez pensar em baús e segredos. Dentro, um antigo fogão a lenha, um canto com uma mesa pequena e 2 cadeiras, uma cama coberta por um cobertor gasto. Ao lado da lareira, encostado numa parede, um baú de couro escuro, com alças ferrugentas e um cadeado que parecia não ter sido aberto há décadas. Meu coração bateu num ritmo que eu não poderia explicar apenas pelo abrigo que ele oferecia. Havia, naquele baú, a promessa de um elo com algo maior que nós. Uma lembrança humana, que poderia, talvez, explicar por que eu havia me lembrado exatamente daquele lugar. Arrumamos o improvisado leito com o cobertor, acendi o fogão com um pouco de cuidado e calor humano. As crianças, molhadas e cansadas, deixaram-se dominar pelo cansaço. Eu sentei no chão, as costas encostadas na madeira fria, e deixei que o medo me invadisse por alguns minutos até que a necessidade de cuidar deles ocupasse o resto do pensamento. À luz trêmula da lamparina, abri a mala e peguei a foto de Helena. O rosto dela parecia mais nítido ali, como se a ausência a tivesse esculpido. Coloquei a foto sobre a mesa com atenção e fiquei imaginando se iríamos voltar, se aquilo era temporário. Não sabia quantos dias a cabaça resistiria ao inverno, nem quanto eu teria para planejar um retorno digno. Na manhã seguinte, a chuva havia estacionado no céu e o ar tinha um frescor cortante, limpo como aço. O chão estava pesado, as marcas das nossas pegadas já endurecidas. Havia um cheiro de terra que parecia prometer algo não dito. As crianças acordaram embaraçadas e curiosas. A Lucia foi a primeira a anotar o baú. "Pai, dá para abrir?" sussurrou ela, ainda com o pijama meio desalinhado. Eu olhei para o cadeado e senti uma curiosidade antiga, quase infantil, tomar conta como se algo dentro daquele couro enrolado chamasse uma história para ser lida. Usei força para soltar as alças, rezei baixinho para que nada estivesse quebrado e, por fim, o barulho arrastado do metal rangendo se misturou com o som das tábuas. Ao abrir a tampa, uma nuvem de pó subiu e se acomodou no ar, e um cheiro de papel velho e do couro devolveu à cabaça a ressonância de um lugar que guardava memórias. Lá dentro havia fotografias amareladas, cartas com caligrafia firme, um mapa enrolado em pano e um caderno de capa desgastada, o diário. Um amontoado de objetos que parecia ter sido depositado com fé. Meu estômago apertou. Mostrar às crianças não foi uma opção, era um dever. Sentámo-nos todos em volta do baú como se fosse uma fogueira. As fotos foram as primeiras a surgir. Um homem com um chapéu de palha, o rosto sulcado pelo sol. Uma mulher com um sorriso que lembrava Helena, embora eu soubesse que não era ela. Um menino pequeno com olhos de quem leva o vento no cabelo. Havia também registros da casa que agora me expulsara, antigas e bastante nítidas, com cercas menos elegantes e árvores mais novas. Cada imagem desenhava uma geografia de pertencimento que me parecia, no momento, quase ofensiva pela sua tranquilidade. As cartas vinham apadas por uma fita.
Peguei uma e li em voz baixa para não assustar os pequenos. Eram bilhetes de um tom ameno, uma mistura de instruções, memórias e arrependimentos confessos. Em várias partes, o autor falava de um fideicomisso e de um desejo de proteger aquilo que chamava de terra de paz. O termo me fez arquear sobrancelha, juridiquês atrelado a velhas promessas. Quando achei o diário, senti algo como uma respiração passada entrando pela janela da minha própria vida. A capa era de couro curtido, com as laterais gastas, e a caligrafia no primeiro papel anunciava nome e data. Li o topo como se fosse um convite. Augusto Mendonça, Dom Augusto. As entradas seguintes se alternavam entre descrições de plantio e caçadas, reflexões sobre solidão e um tipo de retidão que não se media em dinheiro. Uma página, porém, chamou mais a minha atenção. Havia uma linha escrita com uma letra trêmula, talvez de quem já sentira o peso dos anos. Se algum dia este diário for encontrado, e se o nome Tomás surgir, que aquele que o abriga saiba, ele é meu filho. E eu deixei algo por ele, por justiça e por remorso. A frase me caiu sobre o peito com o peso de uma pedra. Pai, quem é o Tomás? Perguntou a Lucia, já mais séria que a idade permitia. O Mateu enfiou a mão no bolso e puxou uma pedrinha, fome de certeza infantil. Eu não tinha respostas prontas, apenas a sensação de que aquilo mudava tudo de novo. A ideia de que alguém naquele mesmo espaço de natureza e pedras tivera pensado em proteger uma parcela do mundo para um filho desconhecido surgiu como um fio de esperança inaudito. E se, por acaso, aquele filho ainda existisse? E se aquele cuidado silencioso tivesse deixado algum rastro legal que pudesse nos ajudar? Mas havia uma voz dentro de mim que pedia calma. Não se ganha uma batalha contra a cidade com palavras de esperança. Havia passos a dar, provas a mostrar, olhos a abrir. Havia também mapas. O mapa era feito à mão, traços de carvão e rabiscos que marcavam trilhas, pedras e um X perto de um desenho que podia ser a cabaça. Embaixo, uma anotação com números e algo que parecia uma referência ao registro de terras. De maneira crua, percebi que ali havia mais que memórias, havia documentação tangível. Entre as folhas amarrotadas e cobertas por pó, encontrei um papel dobrado com um carimbo antigo e uma assinatura quase ilegível. Não era suficiente para declarar nada, mas era um fio. Era material para que um advogado, observador e paciente começasse a tecer uma argumentação. Naquela tarde, com o fogo estalando, li trechos do diário em voz baixa, intercalando com perguntas que eu não poderia resolver ali. Dom Augusto escrevia de um modo que lembrava confessionário, sempre um pouco de culpa, sempre um pouco de cuidado. Relatava que houvera um período em que as cidades começaram a alargar a fome por terra e que, por temer que aquele sopé desaparecesse, deixou instruções para que parte da propriedade não fosse vendida. Usou a palavra fideicomisso, em tom quase sussurrado, uma proteção que colocava a terra em mãos de um terceiro até que um herdeiro legítimo fosse identificado. Escreveu com uma sinceridade que parecia doer que o filho fora entregue a um orfanato nos anos em que não pôde, uma escolha que sangrou. E que, se alguém encontrasse os papéis, que chamasse aquele que carregasse o nome e o sangue do perdão. Li e reli aquela página como se cada palavra pudesse me dizer por que, agora, Vargas poderia ter a audácia de nos jogar para fora da casa. Havia algo brutal na modernidade, placas brilhantes prometendo condomínios de luxo, máquinas que rasgavam o horizonte e homens com gravatas que acreditavam ter o direito de redesenhar vidas com a mesma frieza com que mudam móveis de lugar. Eu respirei fundo e senti o baú vibrar como se contivesse um coração antigo. Decidimos ficar ali por mais um dia, não por coragem, mas porque o lugar oferecia alguma segurança e porque, pela primeira vez desde o despejo, havia um plano que não era feito apenas de angústia. Se havia um documento de verdade, se havia um registro legível, poderíamos tentar algo. Não seria rápido, nem fácil, nem automático. Eu sabia que Vargas tinha advogados e recursos e não teria escrúpulos. Mas havia também a verdade guardada numa caixa, e ela, mais do que nostalgia, podia ser prova, e prova, colocada em mãos certas, poderia fazer alguém recuar.
As crianças correram pela trilha, encontrando forças novas ao ar livre, como se a própria selva lhes devolvesse algo que a cidade havia tirado. A Lucia encontrou num tronco uma palavra riscada que a fez pensar em histórias. O Mateus, sempre prático, começou a empilhar pedras. Eu sentei-me à beira do riacho que corria próximo e imaginei a vida devolvida em pequenas coisas: água limpa, lenha para o inverno, risos que não precisavam de paredes com vidros. E ainda assim havia o medo. Às vezes, quando o vento soprava, eu jurava ouvir um motor distante, um som possível, suspeito, como se afirmasse que aquilo não passaria de uma trégua frágil. Ao cair da tarde, senti a necessidade de organizar os papéis, de proteger as fotografias da umidade. Peguei uma sacola plástica, coloquei os documentos e selei com cuidado, como quem coloca um frágil frasco de antídoto numa caixa. Fiz cópias mentais de tudo, anotei nomes e datas, li cada assinatura e repeti em voz baixa: Augusto Mendonça, fideicomisso, Tomás, assinatura. Havia naquelas palavras um mapa para a justiça, mas também uma história de arrependimento. Não era uma garantia, era uma promessa que só seria válida se alguém, fora dali, decidisse ouvi-la. Quando o céu escureceu por completo, as sombras das árvores tomaram a cabaça como se a envolvessem num casulo. As crianças dormiam. Eu fiquei acordado observando a lamparina oscilando e o diário fechado sobre os joelhos. Tentei sonhar com um futuro que não fosse um constante remendar de perdas, mas com pequenos dias possíveis. Imaginei ser convidado a voltar à casa da cidade. Imaginei conversar com um homem de paletó que talvez se desculpasse sem convicção. Eram sonhos brutos, como pedaços de madeira soltos. No silêncio da noite, ouvi um som que me fez congelar: o ranger de uma caminhonete subindo a estrada de terra. O ruído vinha de longe, mas nítido, cortando as folhas com o furor de quem não pretende pedir licença. Meu corpo ficou alerta na mesma velocidade em que o pensamento percorreu possibilidades. Não falei com as crianças. Coloquei a mão sobre o baú, senti o couro e a rigidez do cadeado, e por dentro contei os passos do que eu deveria fazer caso alguém me encontrasse ali. Proteger, esconder, explicar, lutar, não resistir com violência. O motor se aproximou. Uma luz surgia pela trilha, os faróis cortando a névoa. O som cessou por um instante, e minha respiração foi a única coisa que preenchia a cabaça. Então, as vozes chegaram, as primeiras palavras já carregadas de impaciência. E entre os sons, reconheci um sotaque, uma entonação que me fez arrepiar os braços. Era o tipo de voz que não pede, que impõe. Meu peito apertou. Não tínhamos saído da luta. Havia homens que ainda não aceitavam perder terreno. E ali, sobre o solo molhado, o baú velho repousava como se guardasse um segredo capaz de virar destinos. O som do motor subiu pela trilha como uma sentença que aproximava o fim de qualquer ilusão de tranquilidade. Quando a luz dos faróis cortou a fresta da porta, senti meus dedos enrijecerem no couro do baú. Havia um barulho de passos apressados, vozes que tentavam transformar ordem em ameaça. Depois de tanto silêncio, a invasão de vozes soou quase obscena. Abra aí, Andrés, sabemos que tem gente aí dentro, não complica. A voz vinha marcada por um aço frio, sem concessões. Eu reconheci a entonação do representante que nos havia acompanhado no despejo. Ao lado, homens maiores, olhos cerrados, armados mais pela ferra da impaciência do que por armas visíveis. Alguém bateu na porta com força. As crianças se mexeram na cama improvisada. A Lucia ergueu a cabeça e meus olhos encontraram os dela. Havia medo, sim, mas também uma determinação que eu aprendi a reconhecer em silêncio. Escondi a foto de Helena dentro da blusa e sussurrei instruções rápidas. Fiquem juntos, não façam barulho, o pai tá aqui. Eu sabia que se precisássemos resistir, não podia ser com armas, não podia ser com gritos. Eu era um pai e não um herói de romance. Abri a porta apenas o suficiente para ver os rostos. Vargas não estava presente, mas o sujeito de palavreado áspero que o representava, sim, acompanhado por 2 homens com olhares de cão. Demonstraram uma carta amassada e a voz deles ganhou ar de propriedade. Foi então que ouvi outro som, como se o vento tivesse carregado o sopro firme de alguém que vinha de muito longe. Um homem saiu da sombra entre as árvores, com botas gastas e um colete verde que o tornava parte da mata.
Levava nas mãos algo que era um instrumento de trabalho, não de guerra, um rádio talvez, mas o que dominou a cena foi o olhar, calmo, direto, estranhamente familiar. Os homens que cercavam a porta franziram o senho. Um deles, mais ousado, avançou como se a presença do guarda-bosques fosse um mero enfeite. Quem pensa que é? Rosnou o sujeito com a carta. Esta propriedade já foi comprada. Temos ordem para desocupar. Não é serviço seu. O homem de colete não respondeu de imediato. Parou uns passos antes da porta, tirou o chapéu e olhou para o baú, para as crianças e para mim. Havia no rosto dele algo entre perplexidade e reconhecimento. Então, como se a verdade se dispusesse a se apresentar sem teatro, disse o nome que mudou a noite inteira. Tomás. Meu corpo inteiro apertou. Um nome carregado de pó, uma linha do diário que eu ainda tinha na cabeça. À tarde em que li a palavra Tomás, senti que o ar se tornava mais denso. Agora, o nome vinha envolvido em bons e maus presságios. Os homens do representante balançaram a cabeça, surpresos por aquele sujeito escolher as palavras com tanta leveza. Um deles deu um passo à frente e ergueu a carta como quem exibe um troféu. Temos documentos que dizem o contrário. Esta aqui é a notificação. Tomás deixou o rádio de lado e caminhou até a porta com passos que não apressavam a cena, mas que a ordenavam. Não havia raiva em sua voz, apenas uma clareza tão sólida que parecia desarmar a última tentativa de intimidação. Mostre, disse ele. O homem mostrou o papel. Eram papéis oficiais, carimbos, assinaturas. Tomás inclinou a cabeça e, por um instante, a luz da lamparina fez os sulcos do rosto dele parecerem mapas. Olhou a carta, depois para mim, depois para as crianças, por fim para o baú, como se reconhecesse em cada elemento daquele espaço algo que até então o perseguira em sonhos e lembranças. Isso não quer dizer nada, falou Tomás com uma tranquilidade que pesava como uma ordem. Mostre o que tem aí. Não era uma exigência de violência, era um convite para que a verdade se pusesse à prova. O sujeito que representava Vargas reagiu com impaciência e foi nesse segundo que se ouviu o clique metálico de um galão sendo tirado do banco do caminhão. O cheiro acre de gasolina entrou no ar. O homem sorriu com a mesma voracidade de quem vê o fogo como solução definitiva. Uma brasa no fogão, um pano embebido, em segundos o lugar poderia se tornar fumaça e cinza, e nenhum documento, nenhum diário valeria mais do que as lembranças que se evaporaram junto. Meu estômago subiu pela garganta. As crianças encolheram. Eu quis gritar, mas memória e prudência me ensinaram a respirar para não dar ordens que provocassem pânico. Tomás, sem pressa, caminhou até o galão, colocou a mão firme sobre o metal e, com um movimento que parecia desafiar a onda de violência, falou uma frase simples: "Você não vai tocar isso." O homem que segurava o galão se enrijeceu. A mão dele apertou o gargalo e a tensão prendeu o ar entre nós. Por um segundo pensei que tudo terminaria ali: fogo, correria, perda. O repentino silêncio pesou quase tanto quanto o som da chuva que horas antes nos havia expulsado. Então, como num estalo de decisão, a voz de Tomás cortou a noite como se cavasse caminho pela verdade. Sou Tomás Mendonça, sou filho de Augusto. Esta terra é minha por direito. O nome de Dom Augusto trouxe um silêncio que comprimiu a cena por completo. Os homens mudaram de postura. O que antes era intimidação transformou-se em suspeita. O homem do galão sorriu com desprezo, como se acreditar em promessas antigas fosse um luxo para tolos, e ergueu a voz para ridicularizar a afirmação. Mas Tomás não subiu o tom. Ele simplesmente consolidou algo que não podia ser discutido apenas naquele instante. A sequência de provas que eu segurava, a assinatura antiga, o carimbo, o diário, o mapa, tudo apontava para um fio que poderia ser puxado. Percebi que a presença dele ali não era por acaso. Havia, na calma com que falou seu nome, uma experiência de quem passou por registros, portas de prefeitura, anúncios de construção e que, por fim, fora até as trilhas. Talvez ele tenha ouvido, talvez alguém na cidade tenha contado de um pai despejado e de um diário achado numa cabaça. Qualquer que tenha sido o caminho, Tomás estava ali, com voz que trazia a autoridade de quem conhecia tanto a mata quanto a burocracia do mundo dos homens.
O sujeito com o galão recuou um passo, trocou um olhar com seus comparsas. A postura deles já não era de predador absoluto. Um silêncio pesado então virou oportunidade. Alguém da trilha deixou escapar o som de pneus no cascalho e, no mesmo instante, vi a lanterna de um carro se aproximando. Era um veículo pequeno, com uma luz discreta, a presença de alguém que não vinha para intimidar, mas para observar e constatar. Eu não sabia ainda, mas era o início de uma resposta institucional que nos protegeria das mãos rápidas de Vargas. As vozes que emergiram no final da trilha pertenciam a uma pessoa que chegava com passos sistemáticos. Depois, vi uma mulher de olhos atentos e jaqueta escura que carregava um bloco de notas e, do jeito profissional de quem chegou para trabalhar, fez perguntas diretas. "Sou a detetive Silva. Quem está no comando aqui?" Tomás apontou para mim e fez a apresentação tão simples que parecia dissolver o espetáculo do resto. "Este é Andrés e ali estão as crianças. Eles encontraram o diário de Augusto. Meu nome é Tomás Mendonça. Reivindiquei posse da área e vim verificar irregularidades na construção." A detetive olhou para o galão, para a carta e para as fotos expostas sobre a mesa e respirou fundo. Pediu para os homens que exibissem documentos, os conferiu com atenção e anotou nomes, placas e características. Em poucos minutos estava claro que havia mais do que uma ordem para desocupar. Havia indícios de pressão ilegal, de coação e até de tentativa de incêndio. A presença do galão, a intenção clara de intimidar e destruir provas, tudo isso saiu do campo da mera suspeita para o de crime em andamento. O tempo, nesse momento, fez seu próprio trabalho. A detetive acionou reforço por rádio. Tomás conversou com a polícia com a firmeza serena do homem que sabia os limites entre força e dever. Eu observei tudo com o corpo inteiro tenso, mas com uma esperança que começava a se infiltrar como luz entre as folhas. Havia instituições que, por mais lentas e humanas que fossem, podiam intervir. No dia que se seguiu àquele confronto, as coisas se moveram com a frieza dos processos bem administrados. A detetive Silva recolheu depoimentos, fotografou o galão, o cadeado do baú, marcou digitais, fez registros do local. Eu entreguei a ela uma cópia dos documentos que havia protegido na sacola plástica. Ela registrou a entrega como prova. Tomás ficou junto comigo enquanto as crianças ainda processavam a tensão. Fui informado de que as medidas iniciais envolveriam averiguação de título, conferência de registro e, se necessário, requisição de medida cautelar para impedir qualquer obra ou tentativa de remoção. Chamei o telefone um número que eu encontrara anos antes no papel de um vizinho indulgente, o do licenciado Mendes. Não sabia se ele poderia nos ajudar, mas havia algo na maneira como me lembrava daquele nome que dizia: havia pessoas que guardam promessas. Ele atendeu com surpresa. Ouvi nos primeiros segundos a respiração dele, um ruído de arquilos. Quando falei sobre o diário e a palavra fideicomisso, houve um silêncio do outro lado, e sua voz, de repente, ganhou um timbre que misturava cautela e esperança. "Vem para a cidade, eu te encontro no meu escritório, não diga nada a nenhum repórter." As instruções vieram ordenadas. Mendes apareceu daquela forma, roupa simples, olhos cansados, de quem acompanhava processos que exigem paciência. Pegou os papéis com cuidado, não apenas leu, analisou. Virou cada fotografia, comparou assinaturas, vasculhou carimbos. As horas passaram como páginas viradas de livro. Pediu a mim um relato detalhado e Tomás descreveu com precisão a memória que sustentava sua reivindicação. Detalhes do rosto do homem nas fotos, um machucado na perna que lembrava uma queda, uma canção que a mãe cantava enquanto ele era levado ao orfanato, pequenos traços de vida que se tornavam verossímeis por serem específicos demais para serem falsos. "Tenho que verificar no cartório de registro", disse Mendes. "Preciso ver se o fideicomisso foi averbado, se há menção de doação condicional. Se há registro público, a coisa muda de figura. E há também a via criminal. Essa tentativa de incêndio, essas ameaças, configuram crimes. Vou preparar uma petição de tutela de urgência e pedir à juíza Ramírez uma ordem imediata para cessar qualquer obra e impedir a remoção de bens." A máquina burocrática começou a mexer. Mas não foi instantânea. No cartório, o registro era coberto de poeira e prazos. Havia formulários que só se entendiam com paciência e um servidor que puxava uma gaveta de arquivos velhos.
Quando o nome de Augusto Mendoza apareceu no papel oficial, uma réstia de ar entrou na sala do cartório. A posse tinha uma base antiga e havia de fato um documento que mencionava um fideicomisso, um mecanismo que havia sido redigido para garantir que parte da propriedade permanecesse em proteção até que um herdeiro legítimo fosse localizado. A assinatura era a de Augusto, com um carimbo da época, o que oferecia a possibilidade de anular atos posteriores que visassem a venda total da terra. Mendes voltou ao nosso lado com um papel plastificado entre as mãos e olhou para Tomás com os olhos um pouco úmidos, como quem lia uma notícia que desejou ouvir por anos. Está aqui, falou ele. Há a cláusula. O cartório confirma. Agora precisamos de medidas judiciais imediatas. Você tem prova de que Vargas está atuando com documentos falsos? A detetive Silva já havia encaminhado uma investigação inicial que apontava indícios de fraude. Contratos com assinaturas questionáveis, notas fiscais de empresas laranjas, transferência de valores a nomes de fachada. Havia também registros de tentativas de ocultar a origem das transações. Cada pedaço de papel colado às provas do baú formava um quadro que mostrava mais do que egoísmo, mostrava a intenção de apropriar-se, por meios tortuosos, de um espaço que alguém quis proteger por remorso. Era fácil perceber que, se a justiça demorasse, Vargas poderia retirar árvores, começar cercas ou até demolir estruturas, enquanto o processo tramitava. Com o conjunto inicial de provas, Mendes preparou a petição. Nela pedia com urgência que a juíza Ramírez determinasse a suspensão imediata de qualquer obra, a manutenção do estado da posse e a apreensão de documentos e bens relacionados à suposta fraude. Era uma tutela provisória, não resolvia a titularidade definitiva, mas tirava do campo de possibilidade a ação violenta que podia destruir o objeto central das provas, a cabaça, o baú, as fotografias. E pediu também a intimação de Vargas para prestar esclarecimentos, sustentando o pedido com as fotografias, o diário, as anotações do cartório e o relatório preliminar da investigação da detetive Silva. A juíza Ramírez atendeu ao pedido com a seriedade de quem trabalha com vidas e histórias. Em uma audiência de caráter emergencial, ela ouviu o relato, examinou as provas arqueadas sobre a mesa do tribunal e, com uma voz que tentou ser calma, decretou a medida cautelar. Suspensão de qualquer obra na área, embargo de máquinas e determinação de que ninguém poderia remover bens sem prévia autorização judicial. Ordenou também a notificação de Vargas e a abertura de investigação criminal com base nas evidências iniciais apresentadas. As palavras da juíza foram um travo de justiça que não vinha do teatro, mas de pesos processuais. Ainda que nada disso significasse um veredito final, o reconhecimento definitivo da titularidade exigiria um processo de inventário, de verificação, de confrontos documentais. Havia naquele despacho algo que nos protegeu do dano irreparável. Não mais corríamos o risco de ver o baú transformado em fumaça ou a cabaça em entulho. Era um freio legal que permitia que o processo se desenrolasse com as garantias mínimas de preservação. Vargas, ao receber a notificação, reagiu como alguém que esperava poder dobrar a lei com sua economia de recursos. O impacto foi público. Houve uma repercussão na cidade de que uma grande construtora tentara avançar sobre uma área com impedimento documental e que a justiça havia decidido pela cautela. Para nós, que nascéramos das cinzas do despejo, foi o ar que permitiu respirar sem correr. Para Vargas, foi o primeiro sinal de que a sua estratégia não seria tão simples. Enquanto a via judicial corria, as coisas fora dos gabinetes foram se reorganizando de forma que eu jamais imaginei. Tomás e eu, que começáramos como estranhos ligados por um baú e por uma assinatura, fomos nos tornando parceiros na tarefa de proteger não apenas um pedaço de terra, mas uma história. Ele, que vivia como guarda-bosques, conhecia o bosque como se este lhe tivesse contado segredos. Eu, que perdera a esposa, trazia das paredes da casa expulsada memórias que me obrigavam a cuidar do que restava. Juntos planejamos como garantir que a propriedade, enquanto o processo legal corria, se mantivesse íntegra, não por propriedade, mas por consciência. As crianças voltaram a encontrar uma rotina. A Lucia ajudou-me a catalogar fotos, nomeando rostos e datando sorrisos.
O Mateu, que agora sabia que um homem chamado Tomás poderia ser o fruto de um segredo antigo, plantava sementes à beira do riacho como se cada uma fosse promessa. À noite, Tomás nos contou fragmentos do que soubera sobre sua vida, como fora colocado em um orfanato em uma cidade costeira, como guardava memórias imprecisas da mão de um homem que lhe ensinava o vento. Havia mágoa, claro, havia tudo que um filho pode sentir ao descobrir que um pai que cuidou demais da terra negligenciou o abraço. Mas havia também vontade de reconstruir. Enquanto isso, Mendes trabalhava incansavelmente. Requisitou ao cartório cópias de registros, fez busca em arquivos antigos, pediu certidões e, em poucas semanas, montou um dossiê que consolidava a hipótese de que o fideicomisso instituído por Augusto estava juridicamente reconhecido e que qualquer alienação posterior que suprimisse esse mecanismo era passível de anulação e, pior, de investigação criminal caso comprovada fraude documental. A investigação da detetive Silva complementou isso. Ela descobriu transferências bancárias suspeitas ligadas a empresas de fachada, assinaturas que não batiam com aquelas do registro antigo e contratos com lacunas que denunciavam coação. Houve levantamento de chamadas telefônicas, filmagens de caminhões que entravam na área antes mesmo de qualquer notificação aparente e depoimentos de operários que alegaram ordens diretas de encerrar trabalhos caso autoridades aparecessem. Aos poucos, um quadro legal e policial se formava, tentativa de usurpação por meio de fraude documental e ameaças de destruição de provas. Quando finalmente o processo foi a uma audiência de instrução mais formal, a sala do tribunal ficou pequena para a carga das histórias que se entrecruzavam. A juíza Ramírez, serena, conduziu a sessão como quem administra vidas. Mendes expôs as provas. A detetive Silva trouxe o relatório de investigação. Tomás usou seu depoimento para apresentar a trajetória que o ligava àquele nome e àquela cabaça. Eu falei das coisas que preencheram uma família, o ontem que havia sido arrancado da nossa casa, a foto de Helena que eu segurara como talismã, o diário que nos dera a chance de apontar para um direito mais amplo. As palavras não eram simples linhas jurídicas, eram histórias de compromisso, remorso e promessas. Vargas teve a oportunidade de se defender. Seu advogado tentou sustentar a legalidade das transações, alegando boa-fé e baseando-se em contratos firmados com empresas e assinaturas que por si só poderiam parecer legítimas. No entanto, à medida que os detalhes das investigações emergiram, os pagamentos a empresas sem movimentação real, a tentativa de intimidar os moradores da cabaça, os relatos de limpeza de áreas antes de qualquer autorização, a narrativa da boa-fé começou a ruir como um muro velho. O primeiro resultado não foi um veredito definitivo sobre a titularidade, aquilo demandaria tempo, mas foi uma decisão transformadora. A juíza determinou que a posse ficasse sob proteção, confirmou a suspensão de qualquer obra e autorizou a polícia a prosseguir com investigações criminais sobre possíveis fraudes e ameaças. Pediu ainda a perícia grafotécnica para analisar as assinaturas questionáveis, requereu exame de documentos e, o que nos trouxe mais alívio, mandou apreender qualquer obra ou máquina que se encontrasse no terreno. A consequência prática da decisão judicial foi imediata. Os tratores que vinham com planos de nivelar encostas foram detidos e a empresa que alegara ter adquirido o terreno teve que frear operações. Mais tarde, quando as perícias chegaram com laudos indicando a fragilidade das assinaturas apresentadas por Vargas e apontando para inconsistências nos contratos, o Ministério Público ofereceu denúncia por falsificação de documentos e por tentativa de destruição de bens corroborada por indícios de incêndio. Vargas foi formalmente acusado. A notícia se espalhou e junto com ela veio a sensação de que máscaras podiam cair. Mesmo com a justiça em andamento, nada tinha acontecido por acaso. A vitória mais concreta do ponto de vista humano veio quando as certidões oficializaram o que o diário e as memórias sugeriam. Tomás era de fato o beneficiário previsto pelo fideicomisso de Augusto. A documentação antiga e a averbação no cartório, somadas às evidências grafológicas e aos relatos, confirmaram a hipótese de que havia um caminho legal para o reconhecimento da titularidade. Ainda haveria etapas, arrolamento de bens, procedimentos de inventário, possivelmente contestação judicial, mas a linha de chegada ficou visível.
Quando a titularidade foi reconhecida em caráter provisório, Tomás poderia, juridicamente, tomar decisões sobre a terra. E foi aí que as coisas tomaram um rumo que nenhum de nós previa em detalhes, mas que parecia coerente com a trajetória de um homem que apreciava mata e memórias. Ele decidiu proteger a maior parte do terreno como reserva. A ideia dele não era acumular poder, mas sim manter um pedaço de mundo onde a natureza pudesse respirar sem cercas de concreto. Optou por destinar 45 hectares para a preservação permanente, proteger a nascente do riacho, guardar trilhas de passagem de aves, garantir que pedaços de floresta não cedessem a cercas e interesses comerciais. Era uma decisão pioneira, enraizada em remorso e afeto pelo pai, que preferiu agora criar um futuro diverso do que o dinheiro poderia comprar. Para nós, a decisão mais impactante foi outra. Tomás formalizou a doação, em escritura pública, de uma parcela pequena, mas vital, onde estava situada a antiga casa de nossa família. A doação seria perpétua, um ato registrado, eficaz e irrevogável que conferia a mim e aos meus filhos o direito de morar ali sem temer novas expulsões por interesses privados. Não foi um presente feito em um impulso. Uma série de documentos, registros e tratativas legais oficializaram a doação. Haveria impostos, cartórios, registros e burocracias, mas o fato era incontornável. Tínhamos a casa de volta em termos práticos e legais. A alegria foi doce, mas também urgia a reparação das marcas do abandono e do tempo. A restauração da casa foi um processo coletivo. Não tivemos recursos suficientes para grandes obras, mas havia na cidade pessoas que, tocadas pela nossa história, apareceram com pouca coisa que bastou muito. O senhor Gerardo, que no dia do despejo nos oferecera palavras, trouxe ferramentas e um grupo de vizinhos armados de boas intenções. Uma pequena campanha de arrecadação reuniu doações para recuperar telhas, consertar janelas e trocar portas. A Lucia desenhou cartazes e o Mateu passou a ajudar com pequenos serviços, orgulhoso por ver as tábuas transformadas em chão firme. Enquanto isso, o Diário de Dom Augusto ganhou outro destino. Conversamos sobre publicá-lo como registro do que foi deixado, não para mercantilizar o passado, mas para que aquela história servisse de lição e de memória. Com o apoio de uma pequena editora local e a colaboração de amigos, o texto do diário foi transcrito, anotado e publicado com o objetivo de angariar recursos para a manutenção da reserva e para projetos de educação ambiental. As receitas vinham, em partes, para ajudar na preservação da terra e, em partes, para um fundo destinado àqueles que, como nós, pudessem ser desalojados por interesses privados no futuro. Foi uma forma de transformar sofrimento em projeto coletivo. Vargas enfrentou o processo. A acusação de fraude documental e de tentativa de incêndio teve curso público. Em audiência posterior, após perícias e testemunhos, a polícia demonstrou que assinaturas haviam sido forjadas em parte dos contratos, que transferências financeiras haviam sido realizadas a empresas de fachada e que houve ordens diretas para tentar intimidar moradores e suprimir provas. A defesa tentou alegar desconhecimento e boa-fé, mas a constelação de indícios, somada às testemunhas, alguns operários, a detetive Silva e a documentação do baú, criou um quadro que conduziu à condenação, pelo menos em parte, das acusações. Vargas recebeu pena e foi obrigado a reparar, em parte, os danos causados. Não houve triunfo de novela, houve consequência de ações. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo compasso. A casa voltou a ser lar. Consertamos a janela da sala onde antes a foto de Helena gritou por nós. Trocamos a porta e por alguns domingos a cozinha voltou a cheirar a pão recém-assado. Tomás veio várias vezes, sempre com as mãos marcadas por trabalho na mata, com as histórias de quem passa dias em silêncio ao lado de nascentes e trilhas. Ele nos ensinou a identificar plantas, a ouvir o canto de aves que só se manifestam em horas específicas e a preservar o solo sem drogas herbicidas. Em troca, aprendeu de nós como contar histórias contadas à mesa, como contar piadas sobre esquilos e como sentir que família pode ser estendida sem apagar feridas. Houve também feridas que não cicatrizaram por completo. A lembrança do despejo, a presença constante da mão de Vargas nos espaços de memória, a ausência de Helena, tudo isso foi e seria, por algum tempo, parte de nós.
A justiça devolveu a casa, não devolveu a mulher que sorriu na foto, mas devolveu-nos a dignidade de poder construir um lar sem medo de surgirem máquinas. E havia algo precioso: a terra ganhou protetores. Tomás não assumiu passividade de dono, criou um comitê de preservação com representantes da aldeia, de ambientalistas locais e de moradores. Havia reuniões mensais na pequena sala da cabaça restaurada, where maps were spread and plans for trails, educational activities and controlled access were discussed. The reserve wasn't a fortress, it became an opportunity for the community. Em uma dessas reuniões, decidimos transformar a cabaça num memorial e num centro de leitura do diário. As fotos que antes dormiam no baú passaram a rugir nas paredes, expostas em painéis que contavam histórias de vida e erro, de perdão e de coragem. Renovamos o telhado com telhas recuperadas, limpamos a chaminé e colocamos uma placa discreta, com letras simples que dizia: Cabaça de Augusto Mendonça, espaço de memória e reserva. Alguém sugeriu colocar também o nome de Helena em um canto, por tudo que ela significou em nossas vidas. Aquilo nos tocou tanto que decidimos que dali em diante, em cada plantio, haveria um pequeno gesto de lembrança. Uma cerimônia marcou a reabertura. Vieram vizinhos, pessoas que haviam cochichado no dia do despejo e agora ofereciam mãos. Vieram crianças da escola que aprendeu a plantar mudas e vieram representantes da prefeitura que, tocados pela iniciativa, prometeram apoiar com material para trilhas e placas interpretativas. A pedra de rosa que escolhemos para marcar o memorial foi colocada ao lado do riacho. Era uma pedra comum, lisa pelo tempo, mas que recebeu uma placa gravada com as palavras de Tomás, para que esta floresta continue a ser abrigo, memória e futuro. Ao entardecer, os meninos acenderam uma pequena fogueira, sem brasa de violência, apenas para aquecer mãos e reunir vozes. Houve também gestos que aproximaram pessoas. Vargas, em um momento de acerto com a justiça, foi obrigado a fazer reparações e a entregar documentos que confirmaram a extensão do dano. A relação pública dele com a cidade ficou marcada. Não houve desejo de vingança, até porque o objetivo sempre foi recuperar a nossa casa, proteger a terra e preservar memórias. A justiça cumpriu parte de seu papel, o resto coube a nós, que quisemos transformar a dor em trabalho comunitário. Com o diário publicado, vieram cartas de pessoas de outras cidades que também haviam sofrido com expulsões injustas. Gente que lia nossas páginas encontrou nas linhas de Dom Augusto uma possibilidade de reconhecimento, que o desapego do passado pode ser corrigido quando há coragem de admitir erro e reconstituir possibilidades. Parte dos lucros da publicação alimentou um fundo de apoio para famílias em risco de despejo. Outra parte sustentou um programa de visitas escolares à reserva para que crianças da cidade conhecessem a beleza que muitas vezes se perde entre prédios e asfalto. A Lucia cresceu com a ideia de que a justiça é lenta, mas pode ser alcançada quando se tem paciência, documentos e aliados. Voltou a estudar com um cuidado que parecia querer abraçar a cidade inteira, e em algumas tardes fazia a mediação das visitas escolares, contando às outras crianças a história do baú, como quem conta um segredo que salvou a família. O Mateu, que ficara pequeno durante os dias de medo, tornou-se um rapaz que entende o barulho das sementes crescendo. Às vezes eu o pegava observando as fileiras de mudas e sorria ao pensar que a vida pode vir em doses pequenas e constantes. E eu voltei a ser homem que cozinha e que dá banho no filho, que reclama dos barulhos da noite e que chorou no dia em que colocou a placa na parede. Aprendi que a memória é uma casa com muitas portas, abertas, fechadas, trancadas, algumas queimadas. Aprendi a perdoar sem esquecer. Encontrei em Tomás um amigo inesperado, um companheiro de trabalho que por vezes corria junto comigo à beira do riacho para verificar uma nascente ou para salvar uma árvore do ataque de ervas invasoras. Juntos aprendemos a ouvir a terra como alguém que pede cuidado, não como uma propriedade a ser explorada. Meses depois, tomei um dia para revisitar a casa do qual saíra no dia do despejo. Entrei pela porta que trocáramos, sentei no sofá que voltara ao lugar e coloquei a foto de Helena numa prateleira. Não reescrevi o passado, apenas ajustei-me ao presente.
E ao olhar pela janela, vi o rio, a trilha e, mais ao longe, a linha de árvores que protegíamos. Lembrei das palavras de Dom Augusto no diário, aquele pedido de perdão e de cuidado. Lembrei da pequena letra trêmula que suplicava para que o nome de Tomás abrisse portas. E percebi que o que salváramos não era só uma casa, havíamos preservado a possibilidade de contar histórias que fossem além de interesses. A cabaça virou espaço de aprendizado. As manhãs de sábado reuniam voluntários que plantavam mudas, e às tardes crianças que ouviam sobre o ciclo da água. O Jornal do Vilarejo dedicou uma página à iniciativa e, em uma entrevista, prometemos que não transformaríamos a reserva em um monumento à própria coragem, mas em um espaço vivo, democrático e acessível. Tomás lutou para que o acesso fosse controlado, não fechado. Queria trilhas demarcadas, não cercas. Ele dizia que a floresta falava se alguém escutasse, que os tocos de árvores e as pedras eram testemunhas que mereciam um pouco de respeito. Em uma noite clara, quando as estrelas pareciam se inclinar para ouvir, realizamos uma pequena cerimônia de agradecimento. Havia um pequeno grupo, vizinhos, a detetive Silva, o licenciado Mendes, a juíza Ramires, convidada por cortesia, que não pôde comparecer, mas mandou uma mensagem. E pessoas que, por sua vez, conheciam os dias de expulsão. Acendemos uma fogueira discreta e um por um falamos. Não houve discursos grandiosos, houve voz humana simples. Entreguei às chamas um pedaço de papel, uma carta que escrevi a Helena, com coisas que nunca dissera. Joguei-a nas brasas e senti que, de algum modo, aquilo servia de ritual para não carregar o peso inteiro, para dividir o que restava de dor. No final, tomamos a decisão de plantar uma muda em memória de cada pessoa que havia colaborado para a preservação. A pedra de rosa virou centro de um pequeno bosque de árvores jovens, que eu esperava ver crescer enquanto minhas mãos perdiam força. Ao redor da pedra, as crianças deixaram desenhos e uma pequena placa com o dizer: "Onde houve expulsão, nasceu cuidado." Era um slogan simples, mas traduzia algo que não se sabia dizer com leis ou petições: a possibilidade de transformar dano em promessa. Olho para trás, para aquele dia em que a porta bateu pela última vez na casa da cidade e sei que a troca foi brutal. Perderam-se móveis, quadros, um tempo da vida. Ganhamos, porém, uma nova narrativa sobre como cuidar do que é coletivo e sobre como a lei, a pessoas certas e a coragem de poucos podem evitar que espaços tornem-se mercadoria sem memória. A justiça, como aprendi, precisa de provas, de paciência e de mãos para apresentá-las. A verdade precisa ser feita de papéis e de testemunhos, e também de coragem para enfrentar homens com galões na mão. Se me perguntarem hoje se acredito que as coisas mudaram para sempre, direi que não, pois sei que o mundo segue seu curso e que interesses econômicos permanecem. Mas acredito que um fio de resiliência nasceu entre nós, que aprendemos a nos proteger uns aos outros e que, sempre que a cidade tentar devorar, haverá pelo menos uma cabaça, um baú e um diário que lembram o que é humano. A minha família, reduzida e inacabada como tudo que tem história, encontrou um lugar que é nosso, por direito e pela generosidade de alguém que resolveu transformar a herança em proteção. Antes de terminar, uma palavra sobre o que vi nesse caminho. Justiça pode ser lenta, mas quando se juntam documentos, testemunhas e vontade, ela pode frear máquinas. A floresta por onde correm nossas memórias não é mística, é lugar de vida que merece ser cuidado. E a família não cabe necessariamente só nas paredes de uma casa. Ela se estende em pessoas que se somam, em nomes que surgem num diário e em mãos que, sem alarde, ajudam a serrar uma tábua de portão. Se esta história tocou você, se você crê que justiça, família e natureza merecem ser preservadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui contamos histórias que falam de vidas que resistem. Fique conosco, há muito para aprender com pessoas que, em silêncio, põem cimento na esperança. No epílogo da nossa luta, um dia encheu-se de sorrisos que não fingiam. Organizamos uma pequena festa de agradecimento na clareira. Trouxemos mesas com bolo simples e café forte. A placa da cabaça foi inaugurada com um gesto simples.
A colocação de uma placa de metal, as letras limpas, por baixo a assinatura coletiva de quem ajudou no restauro. A pedra de rosa ganhou um epitáfio: a memória protege a terra. Poucos discursos, um momento de silêncio, depois aplausos. Tomás ficou de pé, olhando a trilha que levava à cidade. Suspirou e disse num tom que misturava alívio e responsabilidade: Vamos cuidar. Não vou ficar com essa terra como se fosse um troféu. Vou cuidar para que ela sirva de escola, para que ninguém precise sair de casa e perder tudo como vocês perderam. E eu, que desde o primeiro dia carregara a foto de Helena como se fosse um passaporte para os direitos de sentir, coloquei a mão no ombro dele. Sabíamos que a estrada adiante traria contas a pagar, trabalho rigoroso e a necessidade de ampliar alianças. Mas havia também algo mais doce: a certeza de que quando a cidade bater outra vez, haverá vozes prontas a responder. A última imagem que guardo é simples: as crianças correndo entre as mudas recém-plantadas ao entardecer, risos que pareciam sem pressa. A fogueira queima baixo e, ao lado da pedra de rosa, alguém depositou em pequeno pedaço de pau, uma lembrança de fogo que não destrói, mas aquece. Ali fiquei um tempo, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Pensei em Helena, em Dom Augusto, em todos os nomes que cruzaram a nossa história. Pensei que, no fim, o que nos salva é a coragem de contar e a persistência de pessoas que não aceitam que a vida seja reduzida a peças de um tabuleiro econômico. Se esta história trouxe algo para você, compartilhe com alguém que acredita que justiça e cuidado com a natureza importam. As histórias que se espalham têm o poder de transformar. E se um dia você passar por essa trilha, talvez encontre junto à placa uma caixa com o diário de Dom Augusto, um lembrete de que raízes, quando cuidadas, podem dar frutos para além do esperado.